o que a sua história familiar revela sobre a sua maternidade. Me chamo Sabrina Dourado, sou advogada, professora, mentora, terapeuta. E com muita alegria, muita satisfação, estou aqui para conversarmos nesse canal que me alegra, que me orgulha, Academia de Mães, sobre essa conexão da nossa maternidade com a nossa história familiar. Eu quero levar você, mãe, a refletir comigo, que também sou mãe do Guilherme e do Henrique, sobre como as nossas vivências familiares, especialmente a relação com o nosso pai, com a figura paterna, influenciam nos nossos padrões, influenciam na forma, é isso mesmo, como nós exercemos a nossa maternidade. Eu te disse há pouco que também sou mãe e já quero me colocar nesse lugar de não só ser aquela que tem formações, além daquelas que eu te trouxe em constelação familiar, psicologia positiva pela PUC, em neurociência e mindfulness, que se põe para você nessa condição de mãe e estudiosa também na prática, no meu dia a dia, na minha vivência com os meninos, sobre os reflexos que essa nossa história familiar trazem e refletem mesmo no nosso dia a dia enquanto mães. Eu já me apresentei e eu quero te fazer esse convite, que é um convite da Academia de Mães, para que a gente possa conversar, bater um papo. E eu quero que você já deixe comentários, que você curta, que você comente, que você compartilhe, que quem sabe você troque comigo lá no Instagram, no @SabrinaDourado, sobre o que você sentiu e sobre o que mais te marcou ao longo aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Coisas que só são possíveis de serem vistas, coisas que só são possíveis de serem enxergadas quando nós nos tornamos mãe. Como a nossa história familiar, ela molda a forma como a gente educa, como a gente se entrega a essa maternidade, como a gente a vivencia na prática, principalmente quando, eu disse há pouco, eu vou reiterar, nós olhamos e percebemos a nossa relação com o nosso pai. É verdade que a primeira relação que nós travamos é uma relação que nós estabelecemos com a nossa mãe. Sim, ali no útero, no ventre materno, estabelecemos nós, eu quero que você pense agora, enquanto filha, essa relação com essa mulher, que é aquela que no seu ventre nos abriga, nos nutre, é aquela que vai nos trazer tudo o que é indispensável até o momento do nosso nascimento. Sim, nós já vamos ouvindo a voz, quem sabe, do nosso pai ali dentro do ventre materno. Há algumas questões que podem ser permeadas de forma indireta, mas direta e umbilicalmente. A relação que nós travamos é uma relação com a nossa mãe. E por que eu quero te dizer isso? Porque é ao nascer e é através da nossa mãe ou de um terceiro, uma terceira que faça as vezes dela, que nós somos apresentadas a este homem. Ou, muitas vezes, se ele não estava presente, nós esperamos a apresentação da figura desse masculino na nossa existência enquanto mães. Dentro dessa realidade, a relação com esse terceiro, com esse homem, com esse pai, ele se estabelece a partir da apresentação que é feita por uma terceira, em regra, nossa mãe, a esse homem, que você vai entender, influencia e muito na forma como você conduz a sua maternidade. Eu gosto sempre de dizer que nós somos frutos de uma árvore. Mas se você me permite, eu vou inclusive trazer aqui a tela para você a referência, não sou a melhor desenhista, mas a referência de uma árvore. Você está vendo aí já a tela? Então, aqui nós temos raízes. Sim. Não podemos negar que somos frutos de uma árvore. E somos frutos de uma árvore cujas raízes, é isso mesmo, nem sempre nós vemos. A forma como nós fomos criadas, eu disse há pouco, a forma como fomos apresentadas ao nosso pai ou a uma figura masculina,
a forma como fomos apresentadas aos nossos afetos, ou eu diria a falta deles, porque eu sei que muitas vezes você está me ouvindo e talvez esteja pensando, mas eu não tive um pai presente, mas eu não tive, Sabrina, uma referência que tenha sido positiva dentro dessa dinâmica. Eu trouxe ali a tela, mas agora eu já estou por aqui. E a gente precisa refletir sobre essas raízes. E a gente precisa refletir sobre como essa estrutura base ela influencia na nossa maternidade. E o quanto, até eu que sou especialista no assunto, mesmo que não tivesse tanto conhecimento profundo, fui me dando conta, porque eu passei anos imersa na academia jurídica, cursando as minhas especializações e qualificações e aprofundamentos na área jurídica, mas eu já me dava conta do quanto havia uma influência e uma repetição de padrão ou as percepções de como a minha relação com meu pai influenciavam na nossa maternidade. E não é só, eu diria, afetos, a falta deles, silêncios, traumas, vivências, histórias. E como? Eu quero que você reflita. Essas dinâmicas todas, muitas vezes, parecem histórias repetidas. Ainda hoje, em uma conversa, numa clínica prática, num atendimento de alinhamento empresarial, chegamos eu e a empresária à conclusão que ali, no seio familiar dela, o esposo dela já era a repetição de padrão da relação dele com o pai. E eu falei para você que são as nossas mães que nos apresentam ao nosso pai. E muitas vezes também pelos desafios, pelas referências, pelas dores que elas viveram, nem sempre as mães apresentam os pais ou estabelecem vínculos ou proporcionam, estimulam vínculos saudáveis dos filhos com os seus pais. No nosso caso, nosso vínculo com o nosso pai. O nosso pai, ele tem uma relação direta com a autoridade. O nosso pai, ele tem relação direta com a autonomia, ele tem relação direta com a exigência. A nossa mãe, ela está muito mais conectada à forma como nós nos relacionamos. Há alguns estudiosos que apontam que o nosso pai também está umbilicalmente relacionado com a forma como nós trabalhamos, a forma como nós vamos para o mundo, porque afinal de contas, a mãe nos abrigou no seu útero e quem nos apresenta para o mundo? O nosso pai. E assim também é importante deixar claro os pais dos nossos filhos. Eu gosto sempre de fazer a referência a uma cena que é clássica lá em casa. Por exemplo, outro dia estávamos no Parque Ibirapuera e resolvemos alugar então bicicletas. E eu, como uma mãe caricata, não estou dizendo aqui como devemos ser como mães. Eu tenho sempre muito cuidado com a educação parental, com referência a sistemas familiares, porque são muito particulares, são muito próprios. Eu estou trazendo para você a referência do que acontece como regra geral dentro da dinâmica dos núcleos familiares. Então, alugamos as bicicletas e eu estava ali super, eu não diria preocupada, mas atenta com o Henrique, que é o nosso caçula, que hoje tem 11 anos, de estar ali naquele flow, no parque, e muitas vezes acelerando. Eu dizia, filho, presta atenção, segura o freio. Enquanto o Cristiano, meu esposo, e com muita alegria pai dos meninos, dizia, não, filho, é isso, acelera, tá tudo certo. E eu dizia, mas se ele cair, ele levanta e segue adiante. Dentro dessa cena, dentro dessa referência, eu não quero que você, inclusive, vá para um lugar de julgamento e dizer, mas na minha casa eu é que acabo exercendo esse masculino, o meu marido muitas vezes não tem esse pulso. Veja, não vamos entrar nessas questões. Pensemos apenas na referência do meu exemplo e, para que você entenda de forma ampla, como regra geral, porque a dinâmica da vida é muito plástica, as coisas acontecem. A mãe é aquela que cuidou de nós desde o ventre e, portanto, ela está umbilicalmente relacionada ao nosso primeiro aleitamento, a esse cuidado e a forma como nos relacionamos. Por isso que Bert Hellinger, que é um dos grandes expoentes da constelação no mundo, ele diz: a vida te trata como você trata a sua mãe. Ele também diz, é uma frase que inclusive hoje se tornou instagramável, o sucesso tem a cara da mãe. Porque sim, foi a nossa primeira relação. E assim, não raras vezes,
nós projetamos nos demais relacionamentos, inclusive na nossa própria maternidade, a forma como a nossa mãe nos conduziu nesse lugar relacional. O pai, ele vai levar a gente para o mundo, ele vai nos colocar dentro desse contexto, desta referência. E, não raras vezes, idealizações e rupturas, quebras, movimentos interrompidos em direção a esse pai podem impactar no nosso maternar. Veja, a gente precisa falar sobre a figura paterna e as meninas me pediram que conversássemos um pouco sobre o equilíbrio interno. A figura paterna, ela pode ter sido real, ela pode ter sido ausente, ela pode ter sido mais amorosa, ela pode ter sido mais rígida. Pouco importa, eu quero que você entenda e, quem sabe, comece a refletir. E se você já tiver clareza e você já tiver alguma percepção sobre a forma como você materna, conectando-a com o seu pai, como eu tenho hoje total clareza desse pai que foi um super pai, mas que por muito tempo, especialmente na minha primeira infância, ele estava ausente, mas ele estava ausente na minha percepção, era como eu me sentia, porque ele ia a campo, ele trabalhava de domingo a domingo, o molde de crenças do meu pai era de que ele precisava fazer muito para dar uma vida digna aos seus filhos. Impacta e deixa rastros, inclusive, no nosso maternar. Muitas vezes, a gente projeta a figura do nosso pai não só na nossa maternidade. Seja o seu pai um super pai, seja o seu pai um pai ausente. E com o tempo, trazendo também esclarecimentos aqui muito breves sobre a minha história, o meu pai que ia para esse lugar e que era aquele pai mais difícil de conversar, eu me lembro que não raras vezes eu ensaiava pedir algo para ele por uma semana. E quando eu chegava perto, ele já dizia: Sabrina, não me peça nada. Porque, independentemente do que você vai me pedir, a resposta é não. Nós projetamos a figura desse masculino, desse homem, dessa figura, que pode ter sido um avô, pode ter sido um tio-avô, até mesmo no nosso relacionamento afetivo, no nosso parceiro, com os nossos filhos e nós. Há necessidade, inclusive, de ser tudo. Se o nosso pai, por alguma razão, a figura que exercia esse locus, estava muito ocupado, ou estava ausente, ou muitas vezes estava adoecido diante de um vício, ou tinha um problema de saúde, não é incomum que a nossa maternidade seja exercida com uma falta de segurança. Ou eu quero chamar a atenção aqui, porque eu estou nesse lugar apenas com um despertar, e eu diria numa unidade diária de tratamento intensivo, hipercontrole. Eu quero falar aqui com as controladoras. A necessidade do controle, a necessidade que muitas vezes surgiu na nossa infância, lidando com realidades difíceis, com pais que se desentendiam, com pais que desqualificavam uns aos outros, de estarmos no controle. Aquelas que têm um perfil controlador, ou muitas vezes permeiam uma insegurança, que é uma insegurança que, eu diria, foge um pouco do cuidado, do zelo, normalmente lidaram com situações desafiadoras e se tornaram inseguras desde a infância. A necessidade de olhar, a necessidade de observar essa relação é muito importante, porque você começa a construir, seja enquanto mãe, seja enquanto profissional, enquanto filha, uma relação de mais segurança com você mesma. E eu comecei a fazer isso há alguns anos e tem dado muito certo. Para que a gente consiga, né, ter a oportunidade de se manter no nosso lugar, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto filha, mas sem um estado que eu diria um estado de adoecimento. E assim a gente consiga também estabelecer limites, a gente possa ter uma estrutura, pessoas que possam nos ajudar saindo desse lugar da mulher exausta, da mulher que tem a necessidade de ser tudo, de ocupar todos os papéis, de confiar no seu parceiro, de confiar, quem sabe, no seu parceiro, como um dia talvez as nossas mães nos disseram que nós não deveríamos confiar nos nossos pais, porque elas nos apresentaram, pega essa chave, os maridos delas, em muitos casos, e não os nossos pais. A necessidade de olharmos para nós mesmas, de curarmos, de ressignificarmos, ela vem inclusive antes de uma cobrança ou de um padrão, que é um padrão muito rígido também. Claro, volto a dizer, cada sistema familiar, cada
referencial materno é único. Aqui apenas algumas chaves para nesse bate-papo você ir tendo clareza sobre que muitas vezes você se comporta ou você age na sua maternidade e não fazia essa interligação com a relação com o seu pai. Pois bem, olhar para trás em muitos atendimentos de alinhamentos e constelações familiares que eu faço não significa de modo algum julgar. Não significa de modo algum encontrar culpados. É muito mais sobre aceitar. É muito mais sobre compreender a menina Sabrina, a relação dessa menina com o seu pai. E olha que eu sempre fui essa menina que, em que pese, muitas vezes, buscar o pai, ele está trabalhando, e ele está nessa luta, dentro dessa dinâmica, a gente vem de uma família muito simples, eu sempre tive o meu pai numa fonte de muita admiração. Num linguajar sistêmico, é comum dizer que nós, aqui falando sobre mim, figuramos, se é o seu caso, como as filhinhas do papai. Aquelas que idealizam que vem o seu pai dentro dessa condição de homem trabalhador, de homem esforçado, de um homem comprometido. E quando a gente, muitas vezes, tem experiência, Sabrina, de um pai ausente, de um pai violento, de um pai que não conseguiu exercer essa paternidade, em qualquer caso, vai ser necessário que nós compreendamos, claro, no nosso tempo. E trabalhemos, ainda que de forma processual, faço muito isso nos atendimentos, a aceitação. Porque não existe nada mais danoso para a nossa existência, para a nossa maternidade, para as várias áreas da nossa vida, do que passarmos a nossa existência recusando os nossos pais ou não aceitando os nossos pais como eles são, porque eles são o que são. E talvez, para melhor exercer a minha maternidade, ela sim, ela foi vivida no outro nível. Quando olhei para minha mãe e disse, sim, essa é a minha mãe real, não a minha mãe ideal. Porque nós somos frutos de projeções, comparações. Assim também o seu pai, o meu pai. Quando a gente acolhe a nossa própria história, e aqui, como as meninas me pediram para falar, sim, como não? Com fé, com confiança, com coragem, a gente inclusive para de exigir tanto dos nossos filhos e começa a viver uma maternidade com mais leveza. Porque dentro desse lugar, onde nós somos controladoras, refletimos, na verdade, essa necessidade de um padrão de perfeccionismo, nós não só adoecemos, mas nos distanciamos dos nossos filhos, não conseguimos exercer a função de forma hierárquica e vivemos numa repetição de padrões. Enquanto a gente não entende, não olha para as nossas raízes, eu vou voltar lá nas nossas raízes, e não entendemos essa história, não reconciliamos, inclusive, essa história, reconhecendo, inclusive, a mulher que nós somos para além da nossa mãe, e mais, não convidamos Deus para curar o que a gente não precisa mais carregar, muitas vezes histórias em que nós nos sentimos rejeitadas. Eu atendo pessoas que me dizem, Sabrina, eu fui uma sobrevivente de uma tentativa de aborto. Sabrina, eu não conheci o meu pai, porque ele chegou a adquirir a medicação e entregou para minha mãe. E adivinha, engraçado que essa clínica é recente. Essa pessoa veio a mim, ela é uma grande empresária, porque ela não conseguia se sentir mãe. É preciso reconciliar. Eu não estou lhes dizendo conviver. Sabrina, porque eu sei, você vai dizer, minha família é tóxica, eles me fazem mal. Nós não estamos falando de convívio. Nós estamos falando de uma acomodação interna. Eu espero que esteja fazendo sentido para você, porque esse é um tema bem sensível mesmo. E tem mais, quando a gente convida Deus, quando a gente traz Ele para o centro, a gente começa a liberar fardos, pesos que para nós é difícil de carregar sozinha.
A maternidade nos coloca diante das experiências mais viscerais. Eu não sei para você, mas para mim, sem sombra de dúvidas. E ela também nos coloca diante da criança interior que existe em nós. A criança interior nada mais é do que o conjunto de memórias vividas na primeira e na segunda infância, positivas, negativas, de todas as janelas, de todas as vivências que nós experienciamos. E essas memórias, como chamamos de criança interior, continuam a viver em nós e muitas vezes dita a forma como, inclusive, a gente vai dialogar com os nossos filhos, a gente vai lidar com o não, a gente vai trabalhar a ordem, o limite, o tempo de qualidade, a presença, o exercício efetivo dessa maternidade. E sabe o que acontece? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece a nossa história, quanto mais a gente se permite olhar para tudo que nos aconteceu, trabalhando uma ressignificação, despertando a nossa consciência, digo, mais, eu diria, fácil. E obviamente que o conceito de fácil é muito relativo, mais amor a gente consegue entregar sem se esvaziar. Se esse vídeo tocou você, compartilhe ele com outra mãe, ou quem sabe com alguém que também precisa se curar nessa jornada. Me conta aqui nos comentários qual parte da tua história. Eu pude trazer alguns excertos muito breves da minha. Você sente que na sua relação especial com o seu pai, com o que aconteceu até aqui com vocês dois, influencia na sua maternidade. A gente se fortalece quando a gente tem coragem de olhar para quem somos, para nós mesmas, para o nosso Pai amado, né, Deus, com quem a gente se conecta, quando a gente também se reconcilia com o nosso Pai de forma muito mais pulsante, a gente olha para dentro. Eu espero que tenha feito sentido. Eu quero agradecer aqui à Academia de Mães o convite, me colocar à disposição. Também gostaria de dizer que lancei recentemente um tema no qual eu trago muitas questões de ordem familiar, a urgência de ser feliz, que aparece ali na tela. Lá no meu Instagram, @SabrinaDourado, você pode ter mais informações sobre esse título também. Um grande beijo, uma feliz vida e que a sua história seja um ponto alto para que você exerça melhor a sua maternidade. E não a razão pela qual muitas vezes, às cegas, você repetia padrão, você aplicava desamor ou não se sentia preenchida nessa que é para mim uma das mais sublimes missões que Deus nos confiou. Fiquem com Deus e muito obrigada. Que privilégio nós tivemos com a preciosa participação da Sabrina Dourado aqui no nosso canal. Ela que é uma mulher virtuosa, uma pessoa de princípios, valores e que tem uma expertise, né, uma capacitação admirável para que ela possa servir da melhor forma as pessoas que cruzam o seu caminho. Ela foi e ainda é uma grande incentivadora da nossa missão. Ela entendeu o coração desse projeto, o propósito verdadeiro. E lá, desde esse princípio, ela apoia, ela nos encoraja. Inclusive, foi a que participou da primeira live que nós fizemos lá no nosso Instagram. Esperamos de todo o coração que tenha feito sentido esse vídeo, esse conteúdo para você, na sua vida, que gere uma transformação real e que, se de fato fez esse sentido para você, você possa compartilhar, como ela falou, com outras mulheres, para que outras famílias também bebam dessa fonte e realizem as transformações necessárias para que tenham vida e vida em abundância em seus lares. Um grande beijo e até o próximo vídeo.